Bom dia, meus amados do sétimo ano. Estamos nós aqui com mais uma aula e vejam só, nós vamos continuar falando sobre seres vivos, cadeia alimentar, e hoje a gente vai começar falando sobre a energia, para onde vai essa energia que esses seres vivos absorvem no seu processo de alimentação. Nós vimos que na cadeia alimentar, o meu ponto alto da minha cadeia alimentar são os meus produtores, certo? São principalmente as plantas, porque são elas que produzem o seu próprio alimento, daí o nome produtor. E ela absorve o ponto máximo de energia, porque ela capta energia solar, ela capta a energia que vem das suas raízes e ela capta tudo isso, ela vai transformar em uma grande quantidade de energia que a planta precisa. Essa energia na cadeia alimentar, ela vai ser transferida de um ser para outro. E aí a gente chama essa transferência de unidirecional. Por quê? Porque ela vai seguir uma direção que vai sair do meu produtor para o meu consumidor primário, que é o meu herbívoro, o ser que se alimenta de plantas. Do meu herbívoro, ele vai para o meu consumidor secundário, que vai ser um carnívoro. Do meu consumidor secundário, ele vai para um consumidor terciário, que é um outro carnívoro. E daí ele pode ir para um decompositor, ele pode ir para um onívoro, que é aquele que se alimenta tanto de carne quanto de planta. Então, existe uma direção no fluxo de energia. Ela vai começar no meu produtor, e ela vai em uma direção única, passar por os outros consumidores até chegar no meu decompositor, onde ela retoma a terra. Então, por isso que ela tem uma direção única. E aí, esse fluxo também, ele vai diminuindo de acordo, eu vou avançando com o meu nível trófico. O meu primeiro nível trófico é as plantas, é o meu produtor. E aí a gente vai imaginar da seguinte forma. Eu tenho um plantio de milho. Então, no meu plantio de milho, eu tenho uma quantidade enorme de energia, certo? Eu tenho uma quantidade grande de energia, por quê? Porque eu tenho várias plantas, vários pés de milho na minha plantação. Dessa plantação todinha, o rato vai pegar apenas uma espiga. Então, daquela quantidade toda de energia, ele já reduziu um pouquinho para o que ele precisa. A cobra, quando ela for se alimentar, daquela quantidade de nutrientes que o rato absorveu do milho, ela só vai pegar uma pequena quantidade. Por quê? Porque uma quantidade da energia que esse rato absorveu, ele já gastou fazendo suas necessidades fisiológicas, ele já gastou correndo para tentar fugir da cobra, ele já gastou quando ele suou, porque ele coloca suas calorias para fora. Então, toda vez que um animal se alimenta do outro, ele vai absorver uma quantidade sempre pequena de energia do que ele tinha. Por quê? Porque quando a gente absorve energia, quando a gente se alimenta, por exemplo, a gente come um prato de feijão com arroz e carne no almoço. Toda essa quantidade de energia que está ali, quando ela vai para o nosso organismo, ela vai passar por um processo químico e dali eu vou ter energia para a minha circulação sanguínea, eu vou ter energia para me movimentar dentro de casa, para me andar. Quando eu faço alguma atividade mais severa, que eu começo a suar, eu estou eliminando a energia daquilo que eu me alimentei. Então, a energia na cadeia alimentar, ela segue um direcionamento, um fluxo, e esse fluxo ele vai diminuindo de acordo a cadeia alimentar vai avançando, tá certo? Quando eu falo em cadeia alimentar, eu tenho que analisar se eu vou ter um equilíbrio ou se eu vou ter um desequilíbrio nessa cadeia alimentar. E o que é exatamente isso, professora? O que é um equilíbrio? É quando eu tenho alimento suficiente para todos os meus integrantes da cadeia alimentar. Se você observar a imagem que vocês estão vendo, eu tenho milho, eu tenho uma planta, eu tenho o grilo que vai se alimentar dessa planta, eu tenho o sapo que vai se alimentar do grilo, eu tenho a cobra que vai se alimentar do sapo e eu tenho uma ave que vai se alimentar da cobra. Então, eu tenho todos
os meus componentes da cadeia alimentar inseridos nela. Então, a minha cadeia alimentar ela está em equilíbrio. Por quê? Porque eu tenho todos os componentes da minha cadeia alimentar para que ela funcione normalmente no ecossistema. Mas se, por exemplo, eu deixo de ter a minha ave, ela não parou de existir na minha cadeia alimentar. Então, eu não vou ter quem se alimente da cobra. Concordam comigo? Então, o que é que vai acontecer? Eu posso ter um povoamento muito grande de cobras naquele local. Por que isso aconteceu? Porque faltou o predador para a cobra. Faltou quem se alimentasse da cobra. E aí eu vou ter ela em excesso no meu terreno. Então, eu passo a ter um desequilíbrio. Se eu perco também a minha cobra, por exemplo, se eu perdi a minha cobra, eu não vou ter quem se alimente do sapo, concordam? Se eu não tiver quem se alimente do sapo, então eu vou ter sapo em excesso na minha região. Isso também é uma forma de desequilíbrio. E se eu passo a ter também a falta dos sapos? Eu tenho uma infestação de grilos, porque eu não tenho quem se alimente dos grilos. Então eu tenho um desequilíbrio. Se eu não tenho grilo, eu vou ter plantações em excesso. É quando eu tenho aqueles matagais, que às vezes eu tenho até ervas daninhas que vão prejudicar a minha plantação. Então, observe que quando eu tenho todos os integrantes da cadeia alimentar, eu tenho um equilíbrio no meu ecossistema. Por quê? Porque eu tenho seres que vão servir de alimento para outros seres. Então, eu vou ter a quantidade suficiente de determinados indivíduos naquele ecossistema para que o meu ecossistema possa vir a continuar de igual para igual. Quando eu passo a ter a falta de algum desses na minha cadeia alimentar, então eu vou ter excesso de outro. A falta do sapo vai causar excesso de grilo. A falta da cobra vai causar excesso de sapo. Então, isso é um desequilíbrio. O meu ecossistema vai ficar desequilibrado e aí eu vou ter algum problema no futuro. Quando eu falo em cadeia alimentar, eu falo também nas minhas queridas pirâmides ecológicas. O que é isso, professora? A minha cadeia alimentar, ela não segue uma direção? Do mesmo jeito são as minhas pirâmides. É como se eu fosse analisar a quantidade de indivíduos daquela pirâmide, daquele ecossistema, a quantidade de massa que esses indivíduos têm, que no caso seria mais ou menos o peso de cada um deles, certo? Então, além das cadeias e teias alimentares, o fluxo de energia pode ser representado em forma de pirâmide de energia, juntamente com as pirâmides de número, de biomassa, as pirâmides de energia constituem as chamadas pirâmides ecológicas. Então, são esses os três tipos que nós temos de pirâmide: de energia, de número e de biomassa. Nós vamos conhecer cada uma delas e vamos analisá-las mais profundamente para que vocês entendam o que é, qual a função delas no ecossistema. A primeira pirâmide que nós vamos falar é a pirâmide de biomassa. O que é isso? É a quantidade de matéria viva produzida em um ecossistema ou um nível trófico. Geralmente, esse tipo de pirâmide tem a base mais larga, que é onde eu tenho os meus produtores, e os níveis superiores progressivamente menores. No entanto, quando os produtores têm pouca biomassa, como os fitoplânctons, que são seres aquáticos, mas crescem e reproduzem-se muito rápido, os níveis tróficos iniciais da pirâmide ficam invertidos. Então, se você observar na imagem que vocês estão vendo aí, cada quadradinho desse representa um nível trófico, certo? Cada quadradinho, um nível trófico. Então, a minha biomassa é como se fosse o peso de cada um desses produtos, tá certo? Então, vamos analisar aí onde eu tenho a imagem que fala sobre o homem. Eu tenho alfafa, 8 toneladas. Então, é uma quantidade, muito grande de nutrientes. Essas 8 toneladas de alfafa, elas vão servir para um bezerro de
1 tonelada. Então, eu saio de uma quantidade grande, 8 toneladas, para uma menor, 1 tonelada. Essa 1 tonelada de bezerro, ela vai servir de alimento para um adolescente de 47 quilos. Então, eu saio de algo bem maior, 8 toneladas, para uma média, 1 tonelada, para uma menor, 47 quilos. Então, eu vou analisar a minha biomassa sempre dessa forma. Eu vou sair sempre do meu maior para o meu menor. E eu vou estar sempre trabalhando com essas medidas, toneladas, quilo, porque são medidas de peso. Se você observar do outro lado, eu tenho a imagem A, que é mais ou menos a imagem que a gente já trabalhou, quando eu tenho planta, inseto e sapos. E eu tenho a imagem B, que aí eu vou estar falando sobre as plantas aquáticas. E aí eu tenho os fitoplânctons, que são algas, e aí ela tem uma quantidade já um pouco menor na natureza. E aí eu vou ter os zooplânctons, que são os seres que se alimentam desses fitoplânctons. Então eu tenho eles já em uma quantidade maior. Por isso que a minha pirâmide de biomassa, ela pode ser uma que a gente chama de pirâmide invertida, que é inverter a posição dos meus nutrientes de acordo com a sua quantidade, o seu peso. Lembre, pirâmide de biomassa, eu vou estar sempre falando do peso de determinado produto. Aí você vai lembrar de tonelada, você vai lembrar de quilo, sempre dessa forma. Observe aqui, mais um exemplo, tá certo? Pirâmide direta, e aí ela sai, ó, 8 toneladas, 1 tonelada, 70 quilos. Observe que ela vai seguindo o direcionamento de quantidades, da minha quantidade maior para a minha quantidade menor. A minha pirâmide invertida é um pouco diferente, porque eu vou ter o fitoplâncton com 4 gramas, bem pouquinho, para um zooplâncton de 20 gramas. Então, aí eu posso inverter. Por quê? Porque o meu peso, o peso do meu consumidor primário, nesse caso o zooplâncton, ele é mais pesado do que o meu fitoplâncton. E aí, por isso, eu posso inverter. Porque o fitoplâncton, ele é o produtor, produz seu próprio alimento. Mas ele é mais maneiro, digamos assim, ele pesa menos do que o zooplâncton, que pesa bem mais. Por isso que a minha pirâmide ela pode ser invertida de acordo com a quantidade ou com o peso do meu indivíduo na cadeia alimentar. Aí eu vou ter a minha pirâmide de números. Cada degrau ou retângulo representa o número de indivíduos em cada nível trófico. Eu acho que essa é a pirâmide mais simples da gente analisar, porque eu vou estar trabalhando com números exatos. E aí ela pode ser a pirâmide padrão, onde o meu produtor vai ter uma quantidade maior, tá certo? O meu consumidor primário já é uma quantidade menor e o meu consumidor secundário outra menor. Então eu tenho 100 plantas, 100 produtores, para 300 gafanhotos, 1000 plantas, perdão, olha a professora errando, 1000 plantas, 1000 produtores, para 300 gafanhotos, que é o meu consumidor primário, para 20 aves, que é o meu consumidor secundário. Então, eu saio da quantidade maior para uma média, para uma menor. Isso na minha pirâmide padrão, certo? Mas eu também posso ter uma pirâmide invertida, ou seja, a produção, a posição dos meus consumidores e dos meus produtores pode inverter na minha pirâmide. Como é isso? Aqui fica mais fácil de você tentar entender. Ó. Eu tenho capim, quantidade grande, gafanhoto já mais ou menos, o pardal já diminui, as cobras já diminuem. Então eu tenho uma sequência bem lógica. Mas aí o meu outro lado, eu tenho a pirâmide invertida, observe que eu tenho uma árvore, e aí numa árvore você imagina a quantidade de cupim que você pode ter naquilo ali. Então eu tenho uma quantidade grande de cupim para uma única árvore. E vou ter outros parasitas, que são seres que se alimentam dos cupins, também em uma quantidade ainda maior. Então eu posso ter a pirâmide direta, que é a posição correta, desde o meu produtor até o meu consumidor final. Ou eu posso ter uma pirâmide invertida, onde o meu produtor ele é menos, consumidor primário um pouco maior, consumidor secundário maior ainda.
Pirâmide de energia. A pirâmide de energia representa a quantidade de energia química disponível em cada nível trófico de uma cadeia alimentar. É mais ou menos isso. É a quantidade de calor ou a quantidade de energia que o indivíduo pode transferir de um para o outro. E aí a gente vai medir isso em calorias. Observem, biomassa, eu vou medir em toneladas, números, a quantidade de indivíduos e energia, calorias. Aí eu vou analisar as calorias que cada um dos indivíduos da minha cadeia alimentar tem para disponibilizar para o meio ambiente ou para o seu próximo predador. Ok? E aí finalizamos hoje com este direcionamento sobre a direção da energia, as minhas cadeias alimentares de acordo com o seu direcionamento de energia e o seu fluxo.